Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês então como nós podemos baixar, instalar o Ubuntu Linux. Vou fazer primeiro o download aqui, nós estamos na página do Ubuntu Linux, né? Notem que temos várias versões disponíveis. Essa versão aqui é uma subdomínio que eu escolhi já, porque aqui nós temos um código que é o checksum mais facilmente disponível, tá? Eu sempre recomendo vocês baixarem o checksum também, para a gente verificar se o download da nossa ISO foi concluído com sucesso. Nós temos várias opções aqui do Ubuntu, entre elas temos aqui algumas opções que são, vocês podem ver que ela tem um sufixo LTS. LTS significa Long Term Support, que é o suporte de mais longo prazo, tá? Eu particularmente prefiro instalar essas versões porque o suporte ele vai durar por mais tempo, tá? Se eu não me engano, são 5 anos de suporte, então é mais interessante instalar essas versões. Vamos então clicar aqui nessa versão 20.04.3, que é entre as versões LTS, são as versões mais recentes, né? Notem que a cada 2 anos nós temos uma nova versão LTS. Então vou clicar aqui. Ele vai ter a opção aqui para baixar, né? No caso nós queremos a versão para desktop, porque é a versão para instalar no desktop, que eu vou demonstrar para vocês. Aqui tem o link, tá? Eu não vou baixar porque na verdade eu já fiz o download. Então, mas aqui seria o link, seria só clicar e realizar o download. Podemos observar aqui que nós temos aqui mais embaixo, temos CHA256 Sans, tá? Esse aqui é o checksum dessa versão do Ubuntu. Vocês podem observar que a gente tem o checksum da ISO, tá? Na versão desktop. O começo do checksum é 5FDEB, tá? Então vamos conferir. Na verdade eu já baixei, já também deixei rodando já. Já tinha rodado, aliás, a verificação de checksum, né? Eu tenho aqui a ISO baixada nessa pasta software. E a gente pode ver que eu já rodei o checksum, tá? Caso vocês rodem depois de baixar, esperem terminar o download primeiro, né? Quando baixar, o download for concluído, vocês podem rodar o checksum também, tá? Notem que o resultado deu também 5FDEB, que bate com o que a gente tem aqui no site. Então isso indica que o download foi feito com sucesso. Eu vou mostrar a instalação utilizando um software de virtualização, que é o VirtualBox. Eu recomendo que vocês, se vocês forem fazer a instalação na máquina física, sempre façam download sempre de todos os dados que vocês têm. Eu particularmente nunca tive problemas na instalação, a não ser uma vez que eu, por imperícia, acabei apagando as minhas partições, né? Então, justamente às vezes a gente acaba cometendo algum equívoco, mas também sempre pode ter algum bug de software que pode afetar os arquivos de vocês. Então, se forem fazer a instalação na máquina verdadeira, é imprescindível fazer um backup total dos dados, né? Bom, mas vamos aqui eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos rodar uma máquina virtual. Vou criar aqui uma nova máquina virtual, vou chamar de Ubuntu. Nota que quando a gente seleciona o Ubuntu, tá, o próprio VirtualBox já identifica que é um Linux. E aqui já identifica que a versão é Ubuntu 64-bit, que bate com a versão que eu baixei. Então vou clicar aqui em próximo. Vou botar 2048 de memória, um pouquinho mais de memória. Vou clicar em próximo. Como não temos um disco rígido virtual nessa máquina aqui, eu vou criar um. Aqui eu também escolho a opção Default, tá, do VirtualBox, que é o tipo VDI. Aqui nós temos as duas opções, tamanho dinâmico ou tamanho fixo. O tamanho dinâmico, à medida que for precisando de mais espaço, ele vai aumentando o espaço do disco rígido virtual até um limite, que o limite nós vamos escolher na próxima tela. Se nós escolhermos o tamanho fixo, ele já vai separar um arquivo com aquele tamanho. A princípio ele vai ocupar mais espaço, né, no HD, mas esse processo vai ser um pouco mais rápido. Eu sempre acho que vale a pena
mais o dinamicamente alocado, que aí a princípio você só vai usar o espaço que for necessário, né? Para essa máquina aqui, que é somente uma instalação de testes, para mostrar para vocês, 10 GB é mais do que o suficiente. Então eu vou clicar em criar, ele criou a máquina virtual. Quando eu clicar em iniciar, ele vai me perguntar a partir de onde que eu quero fazer a instalação. Aqui como eu já tinha feito uma instalação de teste, ele já tem o Ubuntu aqui. Caso eu não tivesse, clique aqui no seletor de discos óticos. Aqui também na imagem, conforme eu disse, eu já tinha usado, então ele aparece aqui. Se não, você poderia botar em acrescentar e procurar o disco no lugar onde vocês baixaram, né? Lembrando que geralmente o instalador de sistema operacional, geralmente ele se encontra disponível num arquivo do tipo ISO, tá? Então eu vou selecionar aqui o Ubuntu e vou clicar em iniciar. Então ele vai começar a partir da unidade aquela unidade ali, uma unidade virtual de disco ótico, né? Vai iniciar o meu sistema operacional virtualizado. Está fazendo uma verificação no disco, né? A parte não demora muito. Fiz um pequeno corte no vídeo, só para não mostrar o carregamento ali da imagem, mas ele demorou cerca de um minuto, né? Ele estava carregando para a memória RAM. Agora ele vai abrir a tela do instalador. Notem que aqui a tela do instalador não ficou legal na minha tela. Depois eu achei que é interessante a gente mudar a resolução para corrigir isso. Então eu vou botar aqui em português, vou botar experimentar o Ubuntu. Quando nós selecionamos essa opção de experimentar, se você quiser também você pode utilizar o sistema sem fazer a instalação, né? Ele vai funcionar na máquina. Você pode ver se ele funciona, inclusive se você estiver numa máquina física, você pode verificar se ele carregou todos os drivers, está tudo funcionando. Eu vou só mudar a resolução dele aqui para que o instalador ele apareça todas as opções aqui na tela. Então ele carregou o sistema, esse aqui é o sistema do Ubuntu, tá pessoal? Vou botar aqui atividades e tá aqui configurações. Vou alterar aqui monitores, botar uma resolução um pouquinho maior só para o instalador aparecer na tela direitinho. Acredito que essa aqui 1280 deve funcionar. Vou botar manter, fechar aqui as configurações. E aqui temos ou eu poderia usar o sistema ou eu posso fazer a instalação, né? Como eu quero mostrar para vocês a instalação, vou clicar nesse ícone aqui que está na área de trabalho, instalar.
Ele vai abrir de novo o instalador, que é a mesma tela que já tinha aparecido antes. Temos aqui a tela do instalador, agora realmente está aparecendo todo ele na tela, né? A primeira coisa que a gente faz no instalador é escolher o idioma. Então vou aqui escolher português do Brasil. Como eu já tinha escolhido na tela anterior, na verdade ele já tinha salvo. Clicar em continuar. Depois também, a princípio, a partir do idioma ele já sugeriu ali o teclado. Sempre é bom testar, né? Testa principalmente as teclas especiais, alguns acentos para ver se está tudo certo. Clique em continuar. Se estiver tudo certo com o teclado. Depois aqui a opção instalação normal ou instalação mínima, né? Se você realmente for utilizar o sistema, a instalação normal é mais adequado. Como eu vou só fazer a demonstração, para ele demorar um pouco menos, vou clicar em instalação mínima. Essa opção aqui, baixar atualizações enquanto instala, eu não recomendo, porque geralmente isso faz com que demore mais a instalação, né? Então eu vou retirar essa parte, desmarcar essa parte, e vou marcar essa última aqui, que é instalar software de terceiros, tá? Isso aqui é principalmente drivers, se eles estiverem disponíveis, e formatos adicionais, tipo MP3, por exemplo. Tá? Então eu recomendo marcar essa aqui e deixar desmarcada essa de cima, porque você pode fazer as atualizações depois que o sistema estiver instalado. Ele vai demorar a fazer uma instalação mais rápida. Vou clicar aqui em continuar. Então ele vai agora mostrar a tela do tipo de instalação. Né? Tem essa primeira opção aqui, alargar disco e reinstalar. A princípio essa opção se você tem um disco rígido virtual, ela é suficiente, então eu recomendo vocês manter essa aqui. Mas para os fins de explicação, eu vou escolher essa aqui, opção avançada, tá? Vou mostrar algumas coisas para vocês. Bom, então temos aqui isso aqui, /dev/sda, que é o nosso HD, tá? Então eu vou criar aqui nova tabela de partição, que é onde vai salvar as informações das divisões do nosso dispositivo. Então, perguntou se realmente a gente quer criar uma tabela de partições. Vamos clicar em sim, continuar. Então, a princípio ele usou todo o nosso disco rígido para ter a tabela de partições. Agora nós podemos adicionar partições nesse disco, tá? Geralmente, quando eu for fazer a instalação em um dispositivo doméstico, né? Eu gosto de utilizar 3 partições. Se você estiver instalando com uma máquina Windows aqui, ele ia aparecer uma partição do tipo NTFS, tá? Aí vocês teriam que diminuir a partição NTFS, tomando cuidado para que a partição, obviamente, não pode ser menor do que a quantidade de dados que vocês têm nela, porque senão pode ocorrer perda de dados, né? Então, diminuam a partição NTFS, mas sempre não a ponto de ficar menor que o espaço utilizado, né? Como aqui é um espaço ele está chamando de espaço livre, né? Ele não tem nenhuma partição. Vou aqui adicionar. Geralmente a gente adiciona. Vou escolher, por exemplo. Vou botar 4 GB aproximadamente para a partição raiz, que é a partição primária do Linux. Essas opções aqui, primária ou lógica, se nós tivéssemos muitas partições, tá, algumas delas teriam que ser partições lógicas, porque aqui, na verdade, o que acontece? A tabela de partição, ela só permite 4 entradas, tá? Então só podemos ter 4 entradas do tipo primário. Como eu vou criar aqui menos do que 4 partições, eu poderia escolher todos como primário sem problemas. Se você for fazer um particionamento de um disco maior ou com mais partições, tem que tomar cuidado para não botar todas como primária, tá? Bota como primária, geralmente as partições a partir de onde você tem um sistema inicializável, tá? Aqui é saber se a partição vai ficar no início ou no final desse tamanho aqui, no caso no início. Aqui o tipo de sistema de arquivos, tá? Pode ser o X4 é o padrão, tem outros formatos aqui que são mais experimentais, tá? Se você não tiver nenhum motivo específico para usar outros sistemas de arquivos, eu sugiro utilizar o X4, que é o mais testado e é o padrão do Linux.
E o ponto de montagem vai ser o local a partir de onde o nosso sistema de arquivos vai estar chamado sistema de arquivos raiz. Então, vamos aqui selecionar barra, tá? Então, barra vai ser onde vai estar realmente a nossa instalação do sistema. Vou clicar em OK. Agora ele vai mostrar uma partição que está mostrando em verdinho, tá? Que é do tipo ext4, ó. Em verdinho aqui a partição ext4, que é onde vai ficar o nosso sistema. No Linux nós temos que adicionar também uma partição do tipo swap, que eu vou criar com tamanho 2 GB praticamente. Vamos criar como lógica só para mostrar para vocês que não tem problema criar como lógica. E aqui eu vou selecionar como área de troca, tá? Essa partição swap, na verdade, ela vai ser quando o sistema precisar salvar alguma informação no disco, porque não está cabendo na memória, ele vai utilizar essa partição. Então, sempre que a gente faz a instalação do Linux, ele precisa de uma partição própria para isso, tá? No Windows, ele também utiliza esse mecanismo de swap, mas ele faz isso através de um arquivo que fica na própria partição do Windows. Então, vou clicar em OK também. E por último aqui, vou criar uma outra partição. Geralmente eu crio assim separado, tá? Também vou deixar como ext4 por padrão. Só que aqui no ponto de montagem a gente vai botar /home, tá? Por quê? Porque isso aqui vão ficar onde são os arquivos do nosso usuário. Essa partição aqui, se vocês forem realmente utilizar o disco de vocês, essa partição aqui tem que caber espaço para os arquivos de vocês. Então é a partição que possivelmente vai ter o maior tamanho, né? Se vocês realmente tiverem no sistema que vocês forem utilizar, quando vocês forem baixar arquivos, ele vai precisar de mais espaço. Então adicione mais espaço nessa partição aqui, tá? Como esse sistema aqui vai ser só para demonstrar essa instalação, essa partição que ficou em /dev/sda1 ficou quase que o mesmo tamanho do /dev/sda6, tá? Aqui na swap também que tamanho que devemos botar? Bom, esse tamanho é o tamanho que nós vamos precisar, vai ser como se fosse uma memória extra, tá? Então vai depender do tamanho do seu disco, né? Se você tem um disco muito grande, talvez você possa botar um pouco mais de swap, por causa que, afinal de contas, está sobrando disco, né? Se tem um disco um pouco menor, que nem eu que estou usando aqui um disco de tamanho, exemplo, de 10 GB, né? É bom utilizar um tamanho aí, pelo menos uns 2 GB de swap, tá? Quanto menos você utilizar esse tamanho, depois pode faltar memória para você. Tem uma regra meio empírica aí que o pessoal às vezes sugere na internet, que é 2 vezes o tamanho da tua memória RAM. Atualmente a memória RAM já está um pouco maior, né? E eu acho que talvez 1 vez o tamanho da memória RAM já seja mais que suficiente, assim. Tá, pessoal? Não existe um valor muito absoluto aqui. Da mesma maneira, nessa partição ext4 aqui vai ser a partição onde vai ficar o teu sistema, tá? Isso aqui vai depender de quantas coisas que você vai instalar o teu Linux, né? Você começar a instalar mais softwares e tipo jogos, né? Que ocupam um tamanho considerável, você vai precisar de mais espaço. Eu acho assim que, tipo, no máximo, se você for fazer uma instalação na máquina mesmo, essa partição barra pode ser um tamanho aqui de 30 GB mais ou menos, que vai dar para vocês utilizarem, ainda vai ter um espaço bem grande de folga, né? Então, essa partição aqui pelo menos uns 30 GB. Swap, se você tiver bastante disco, talvez, né, pelo menos o tamanho dessa memória RAM, e o restante pro /home, que vão ser onde vão ficar os seus arquivos, vídeos e programas que você baixar, tá? Como esse disco aqui é uma instalação só para teste, então eu utilizei valores bem menores, tá? No momento que você já tem isso aqui configurado, pelo menos essas 3 partições, eu recomendo. Essa partição home separada é importante também, porque aí quando você precisar reinstalar o sistema, você vai formatar só essa partição aqui, tá? Como essa partição aqui não existia antes, eu vou clicar em formatar, mas se você estiver reinstalando seu sistema, se você já tiver uma partição /home, você desmarca aqui formatar, né, ou clica alterar aqui, e seleciona um outro tipo, né? Se eu selecionar um outro tipo ali, ele vai... É que ele não está deixando de desmarcar formatar porque essa partição não existia, né? Então ela tem que ser formatada. Mas se ela já existisse, ia aparecer aqui a opção de não formatar. Se você já tiver arquivos nessa partição, clique em não formatar, tá? Senão você vai perder os seus arquivos.
Lembrando que nós estamos no disco rígido virtual, tá? Então o que for feito nesse disco rígido virtual não afeta os discos fora da máquina virtual. Bom, vou clicar então em instalar. Ele vai fazer a instalação. Aqui ele reclamou que o barra está com mínimo. Tinha que ser no mínimo 6 GB, tá? Então acho que o sistema não cabe então nesse tamanho que eu criei, né? Por causa que ele tem aquela ISO, né? Mas na verdade aquela ISO tem um sistema compactado, né? Agora eu vou descompactar o sistema. Então eu vou voltar e vou alterar. Infelizmente eu vou ter que deletar essas duas partições aqui para poder aumentar o tamanho daquela primeira ali. Vou botar, então ele sugeriu 6, vou botar então 7. Como esse é um sistema de testes, não tem problema. Vou alterar aqui, vou botar... vou ter que deletar aqui também. Vou deletar essa aqui. Então aqui vou criar de novo. Eu não tinha me dado conta que desse tamanho mínimo. Vou botar aqui 7 GB então aproximadamente. Com certeza agora vai dar. Aqui de novo. Como é um sistema onde eu não vou utilizar tanta memória RAM, eu vou deixar o mesmo tamanho de memória RAM que já estava. Selecionar aqui swap. Se você não criar uma partição de swap, ele também vai te dar um erro, vai te avisar que não tem partição de swap. A partição home ela não é obrigatória, mas ela é muito recomendada, tá? Por causa dessa questão que ela separa os teus dados. Então eu sempre crio com a partição home. Se você for fazer instalação de servidores, tá pessoal, aí existem outras partições que são bem recomendadas, tá? E procurem a documentação sobre instalação de servidores. Agora se eu clicar em instalar, agora ele avisou que vai formatar aquelas partições, tá? Como essas mudanças são feitas no disco rígido virtual, não tem nenhum problema, não tem nenhum dado ali, posso clicar em continuar. Importante que esse momento aqui não tem retorno, né? Como ele está realmente escrevendo, ele vai escrever no disco. No momento que ele faz aquela formatação ali, você não tem como voltar, né? Então aqui eu escolho difuso horário, clicar em continuar. O nome, vou botar aqui Vinícius. E a senha. Vou botar uma senha curta, porque realmente, novamente, é uma partição de testes, tá pessoal? Mas se for, por exemplo, um computador, se vocês realmente forem fazer instalação na máquina física, botem uma senha mais caprichada aqui. Essa opção aqui, iniciar a sessão automaticamente, ele não vai pedir a senha para entrar, mas eu gosto de deixar ele pedir a senha. Se vocês estiverem numa rede e usarem Active Directory, ele pode marcar essa opção aqui. Como não é o meu caso, vou deixar desmarcado. Clicar em continuar. E a partir daqui ele vai fazer a instalação, tá? Eu vou fazer um outro corte no vídeo para não... porque aqui essa instalação às vezes ela demora um pouquinho, tá? Quando ele voltar eu falo quanto tempo demorou. Voltamos aqui com a instalação, né? Então ele demorou alguma coisa em torno de cerca de 10 minutos, tá pessoal? Eu tenho um SSD, então pode ser que se vocês não tiverem SSD, pode demorar um pouquinho mais a instalação, tá? Então aqui vocês têm a opção de continuar testando ou de reiniciar agora e passar a utilizar os arquivos, né? Conforme esse aviso que está dando aqui, se vocês selecionarem continuar testando, os arquivos que vocês criarem não serão mantidos após reinicializar, né? Então eu vou botar reiniciar agora. Nesse momento, principalmente se você estiver utilizando uma máquina física, você tem que ter atenção de que agora ele vai dar um aviso que você pode remover a mídia. E aí, bom, agora ele deu esse aviso aqui. Esse é o momento que você retiraria o CD ou o pendrive, tá? Como eu estou aqui na máquina virtual, ele já entende que, como agora ele já tem o sistema instalado, ele não precisa fazer essa remoção do disco rígido ótico virtual, né? Então agora ele vai iniciar pelo sistema, realmente. Vou guardar mais um pouquinho para ele fazer a inicialização e já começar pelo sistema.
Então aqui está o meu usuário, como eu pedi para ele botar, para ele pedir a senha, né? Então se eu der Enter, ele vai me pedir a senha. Vou digitar a senha. Enter para entrar. Como é a primeira vez, ele está criando a sessão, né? Criando alguns arquivos para mim. Primeira vez vai demorar um pouquinho mais. Então aqui ele vai... pode fazer conexão com algumas contas aqui, né? Vou botar só ignorar. A princípio você pode fazer isso depois também. Aqui eu confesso que eu não me lembro agora o que é. Vou pular também. Aqui se você quer ajudar informações para a Canonical, que é a empresa que faz o Ubuntu a melhorar, você pode selecionar sim ou não. Botar sim. Privacidade, né? Se você quer que os aplicativos determinem só a localização, a princípio eu vou botar não. E aqui você já pode instalar alguns programas, né? Vou colocar feito para encerrar. Aqui, e pronto, o sistema já está instalado. Você já pode utilizar ele, tá? Para acessar os aplicativos, clica nesse menu aqui, e aqui estão os aplicativos que está instalado, tá? Então, a princípio, essa foi a instalação do Ubuntu Linux, pessoal, tá? Para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, eu removi alguns trechos, tá? Então, pode ser que na prática ele demore um pouquinho, mas tendo um pouquinho de paciência, ele prossegue. Esse aqui é a atualização, como a gente não marcou para fazer essa atualização durante a instalação, agora ele aparece, tá? Mas por isso que eu mandei não marcar aqui naquele momento, por causa que você pode fazer a instalação agora, pode fazer também mais tarde, e aí você já vai, enquanto está utilizando o sistema, ele já vai baixando a atualização, que é mais interessante, né? Mas eu recomendo que logo que quando mostrar essa tela para vocês botem instalar agora. Caso ele peça a senha, vai ser a mesma senha do usuário de vocês, tá? Então, façam as atualizações do sistema para o sistema de vocês ficar com as atualizações de segurança mais em dia com as atualizações necessárias, tá bem? Então, vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Se tiver alguma dúvida, bota nos comentários, certo? Entre em contato comigo. Um abração, até mais.